Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, Talk Inloco, e nós estamos aqui com o Tenente Coronel Costa. Ele está trazendo para nós várias informações. Já tivemos a parte número 1, onde ele contou um pouquinho da sua trajetória. Vale a pena, se você ainda não assistiu, vai lá, confere que já está à tua disposição. E agora nós vamos adentrar, né, Tenente Coronel? Nós vamos adentrar na temática ProERD. O que é, afinal de contas, o ProERD? O ProERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele foi criado em 1983, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Qual que era a temática inicial? Por que surgiu o ProERD? Era assim, o policial ia lá e prendia um traficante perto da escola. Sim. Aí prendia outro. Aí na outra semana estava lá, prendia outro. Aí ele uma hora perguntou, fez aquele questionamento para o próprio bandido: poxa, não acaba nunca isso, a gente prende. Daí o bandido ainda deu a ideia para ele: ó, não adianta você prender eu, porque vai ter outro depois que vai tomar o meu lugar. Enquanto tiver usuários, vai ter fornecedores. Aí o pessoal, né, teve aquela ideia: puxa vida, então vamos fazer o seguinte, em vez de só prender o fornecedor, vamos lá nos usuários. Quem são os usuários? Aí eles fizeram todo um levantamento metodológico, toda uma situação didática, toda uma situação juntamente com pedagogos, psicólogos, tal, e decidiram e conseguiram montar um programa direcionado para jovens. Mas afinal, qual idade que a criança começa a ter esse contato? Aí eles conseguiram chegar num denominador comum e criaram o DARE, Drug Abuse Resistance Education, que é um programa que eles firmaram lá, no qual eles pegam a criança com uma idade entre 9, 10, 11 anos, que teoricamente ela tem maturidade e compreensão para entender os conceitos, mas teoricamente ainda não teve contato, ainda não lhe foi oferecida, né, o uso da droga. Aí eles conseguiram montar isso, né, começaram a aplicar e foi dando certo e foi ampliando, né, a situação deles, daí foi difundindo pelo país. E eles começaram, o pessoal de longe, né, a semelhança do McDonald's, né, uma franquia. Aí o pessoal começou a olhar: poxa, podemos usar um sistema assim que é eficiente, que é legal. E atualmente mais de 30 países utilizam, né, esse programa. E no Brasil, em 1992, ele entrou pelo estado do Rio de Janeiro, né, completou agora esses dias 30 anos. E daí do Rio de Janeiro passou para São Paulo, daí todos os estados, e hoje todos os estados do Brasil têm. Só que no Brasil, em vez de a gente usar a sigla DARE, a gente usou, né, pediu autorização, porque tudo, como é uma franquia deles, a gente tudo pede autorização, né? Eles dizem assim, ó, para seguir esse rito aqui, para chamar de usar esse sistema, vocês têm que fazer tudo conforme o nosso regramento. E daí foi pedir autorização, eles nos autorizaram a usar, daí o ProERD, daí, como disse, transmutando para nossa linguagem, né? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, termina em D, mas D, ProERD não tinha que ser ProERD mais um V no final de violência, não. Porque a violência está imbuída dentro da droga. Obrigatoriamente, onde tem droga, tem violência. Foi exatamente isso que eu pensei. Exatamente. Quando eu mandei a arte para o senhor dar uma olhada, e o senhor fez essa observação. Exatamente. Mas cadê o V? Cadê o V? O V, exatamente, ele está embutido dentro da droga. Então, foi feita essa adaptação, né? E daí o Brasil, né, começou a utilizar. Então, como eu falei, todos os estados do Brasil aplicam o ProERD. Então, a mesma aula que é dada lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Acre, no Amazonas, todos dão exatamente a mesma aula, exatamente igual. Todos os instrutores são formados do mesmo jeito e dão a mesma aula, certo? Daí o ProERD, ele, como eu falei, chegou no 92 lá no Rio de Janeiro, mas no Paraná, quando é que ele chegou? No ano 2000. Então, esse ano agora, em outubro, nós vamos completar 25 anos, é a nossa Bodas de Prata. Né? Estamos completando agora 25 anos de ProERD aqui no Paraná. E nesses 25 anos nós formamos, já passou desse número, mas o último número que eu tenho, 1.873.800 crianças. Uau! Então multiplica isso, uma família de 2, 3 pessoas, imagina a quantidade de pessoas que são atingidas. Né? Então o ProERD ele tem essa gama, né, de alcance muito grande, né, que atinge as crianças, os jovens e também, né, por tabela, né, os pais, etc. É interessante porque o senhor comentou anteriormente
que ele visa tanto aquele jovem que já está sendo abordado para apresentação da droga, como aquele que não ainda. Então, como funciona na prática a aplicação do ProErd? Então, o ProErd, assim, ele na verdade são 4 currículos que o ProErd tem. Então, o instrutor, ele é preparado às vezes para... Tem um carro-chefe, que é o 5º ano, né? E nós temos os outros que alguns instrutores têm um, não tem outro. Então, são 4, teoricamente, né? O de educação infantil, né? Crianças do ensino fundamental de 1ª a 4ª série, né? 1º a 4º ano. Daí é uma situação, são com cartazes, é um pouco mais lúdico, né? Eu já tive a oportunidade de aplicar isso, é muito gostoso. Você senta no chão com as crianças e vai passando o cartaz, né? E ali você passa informações gerais, assim, sobre atravessar a rua, sobre cuidado com, né, não entrar no carro, não aceitar carona, não aceitar coisas oferecidas por pessoas, né? Se, por exemplo, vê em casa lá, vê uma coisa perigosa lá, uma arma lá, às vezes o pai pode ser policial, ou pode ter não. Arma, ou não, e ter uma arma lá, ele nunca tocar, nunca mexer, né, de não deixar tocar no seu corpo, nas partes pudentas, etc. Então, são algumas noções de segurança para as crianças mais jovens, né? Aí nós temos o currículo que é o carro-chefe do ProErd, que é o 5º ano, né? Aí sim, são 10 aulas, são 10 semanas, é uma aula por semana de 1 hora, no qual o professor, devidamente, o instrutor policial militar, devidamente fardado, devidamente preparado, com todas as condições, ele vai em sala, junto com o professor ou professora, em sala de aula, fica durante essa 1 hora e passa todas as informações, das 10 aulas, da primeira até a última, né, passando todas essas orientações do ProErd, todas essas informações que tem no currículo, e no final disso daí tem a formatura, e aí existe o convênio, prefeitura, Estado, né, Polícia Militar e escola. Então a gente assina, tem todo um ato formal, né, que daí o município ou a escola particular entra com apostila, formatura, certificado e camiseta. Que as crianças recebem a camiseta no final. Então, obrigatoriamente, eles estão nas formaturas, eles estão fardados, né, eles estão com a roupa, né, no qual aparece o Darin, né, que é o nosso mascote. Quem que é o Darin? É o leão. O leão do ProErd, né? O pessoal, o leão é o Darin. Daí foi colocado só o N no final do nome Dare, daí ficou Darin. E é o leão. E o que esse leão transmite? Ele transmite força, ele transmite essa energia, essa independência que o leão tem. Eu, leão, digo o que vai ser da minha vida. Eu não preciso ir, Maria vai com as outras, com os amiguinhos, eu não preciso usar drogas. Eu sei, né, me cuidar, eu não preciso disso, eu sou o leão da minha vida, eu sou o rei da minha vida. Então, é isso que a gente tenta transmitir para a criança. Então, o Dare, ele transmite essa força que o leão tem, né, para ele poder cuidar da própria vida, não precisar estar junto com um grupinho que eventualmente usa drogas para se mostrar. Né? Ele precisa ter cuidado com a própria vida, com a própria saúde. Então, o Dare, ele faz parte, né, integrante do ProErd. Terminado as 10 aulas, né, tem a formatura, que é um show, é uma situação fantástica, né, quem já teve a oportunidade de estar as crianças choram, as crianças, né, vão lá, abraçam, porque tem uma integração muito forte. Isso é uma coisa muito boa, que a criança tem essa confiança com o policial militar, porque como é uma aula lúdica, uma aula com bastante brincadeira, bastante grito, bastante movimento, então fica muito legal para eles. Então, é um ser, como diz, diferente, né, do cotidiano da escola. Tem um professor e tal, né, as matérias são passadas lá, mas aquilo é uma aula de brincadeira, né? Então tem muita coisa, muitas brincadeiras, muitas atividades lúdicas, né, dentro das aulas do ProErd que aproximam, né, o policial da criança. Né? Tem a caixinha ProErd na qual eles escrevem bilhetes e tal. E não foi, um detalhe importante, não foi nenhuma nem 2 vezes. Só no ano passado teve mais de 18 casos de crianças escreverem um bilhetinho para o policial para contar. Você pode usar aquilo para fazer perguntas, mas eles usam aquilo, tamanha confiança que às vezes eles têm no policial, para relatar situações de abuso, situações de violência doméstica. Né? Então, muitas vezes a gente já constatou situações de abuso e violência através do bilhetinho que tem na caixinha ProErd. Né? Pedido de socorro. Pedido de socorro que a criança faz para o policial, né? E muitas, como eu falei, só ano passado teve mais de 18 casos de abusos detectados diante da caixinha ProErd, desse bilhetinho que eles fazem. Né? Era para fazer pergunta, mas eles usam como um pedido de socorro, né, para o policial, e a gente, graças a Deus, teve essa oportunidade de
ajudar, salvar aquela criança do abuso, da violência que estava sofrendo. E agora mais uma questão. Como eu disse para o senhor, eu sou curiosa, né? Isso. Mas a questão de agendamento desse curso, vocês buscam a escola busca vocês? A escola nos busca, né? Então, a gente, a nível de municípios, né, nós já temos um hall de policiais que já tem uma sequência, né, que já foi feita isso, né, no início, né, foi procurado os municípios, município, a gente gostaria de aplicar o PROERD, então vamos fazer um acordo, né, vocês entram com isso, com as apostilas, né, que são impressas as apostilas, e a polícia entra com o policial devidamente preparado. E aí a escola entra com, né, a disponibilidade do tempo, né, dos alunos e do professor. Tanto que na apostila PROERD também tem assinatura do policial, assinatura do professor, do aluno e do pai ou da mãe responsável. Então é um conjunto, é o tripé: família, Estado e polícia. Né? Família, escola e polícia. Então todos têm que estar em consonância. Então pode uma criança, o pai não querer, perfeitamente, não tem problema nenhum. Então não é nada obrigatório, mas eu digo para você, é uníssono, é quase impossível que uma criança, né, algum pai não queira que a criança faça o PROERD, porque casos raros já teve, um outro. Né? A criança no horário da aula, o PROERD fica fazendo atividade com os pedagogos, na biblioteca, não tem problema nenhum. Teve acho que um outro caso que eu já vi nesses 12 anos que eu tenho aí, nesses 25 anos aí, que aconteceu esse fato, mas é raríssimo, raríssimo. Por quê? Porque é uma coisa boa, é uma troca muito gostosa, muito legal. Né? E o outro currículo que nós temos, daí seria 7º ano, que daí já nas escolas, né, estaduais, com o 7º ano, que é um reforço, mas daí é uma situação mais curta, são apenas 5 aulas, tal, é um reforço dos alunos que já tiveram PROERD, daí não tem formatura, nada, é uma situação mais simples. E nós temos o PROERD Pais, no qual o instrutor fala com os pais também, 5 aulas que o instrutor vai lá e dá dicas para os pais de como lidar com os filhos, de como detectar situações perigosas que os filhos podem estar envolvidos com relação à internet, com relação ao uso de drogas, tal. Todas as orientações de como os pais devem tratar, se detectarem ou conseguir detectar a circunstância de eventual uso de drogas ou de oferecimento das drogas para os alunos. Nossa, vamos ter muitas temáticas aqui na Inloco, então, porque é de suma relevância. E quem pode entrar em contato? Tanto na rede pública como privada? Sim. Tanto faz. Daí faz-se o ofício, né, para o batalhão, solicitando, tal, daí dizendo, nós teríamos interesse da aplicação do PROERD e tal, daí dizendo os dias, quantos alunos tem. E a gente, daí dentro da disponibilidade de efetivo, porque para ser instrutor do PROERD, o policial tem que ser, primeiro, voluntário, porque não recebe absolutamente nada financeiramente, pecuniariamente por isso. Segundo, ele tem que fazer o curso. Para fazer o curso PROERD, são 2 semanas de um curso extremamente intensivo, a semelhança de um curso de pedagogia, mas em 2 semanas. Então, é muito corrido, né? Eu brinco assim, quando a gente dorme cedo, quando está fazendo o curso, é 3 horas da manhã. De tanta é sério, é real. Muita coisa mesmo. Real. Você não consegue dormir antes porque você tem muita atividade, fazer muitas coisas. E ao término dessas 2 semanas, né, o policial tem que entrar em sala e ministrar uma aula para alunos, né, alunos reais, ali, de verdade. Então, daí ele vai ser avaliado para ver se ele tem condições, porque nem todo mundo tem perfil. Sim. Né? O fato de você dar aula não quer dizer, porque você entrar em sala de aula, a responsabilidade que você tem, né, pela farda, pelo nome da corporação, é muito grande. E ali são as joias mais preciosas que as famílias têm, seus filhos. E a gente não vai colocar um policial que não tem condições na frente de uma sala de aula. Então, todo mundo que é instrutor, ele foi preparado e foi, como diz, levado ao extremo de teste, né, para ver se ele tem condições de dar aula. Aí, passado isso, daí sim, ele vai ser instrutor, daí ele vai, se ele for do batalhão, a gente vai conseguir daí dar as aulas para eles, vai montar todo um currículo, né, que ele vai ministrar as aulas, tal, vai fazer as formaturas, tal. Então, tem toda essa sequência de atividades bastante rigorosa. Que legal. E como que vocês vislumbram, então, esse engajamento que acaba ocorrendo com esses cursos entre a família e a comunidade escolar? Exatamente. O PROERD, ele é um grande aproximador das famílias. Por quê? Ele une muito. A gente tem relatos, a gente tem testemunhos de famílias que a criança, aprendendo os conceitos do PROERD lá com o policial, levam para casa e que fizeram pais ou mães pararem de fumar.
Olha, que Por legal. causa do que o pai, do que a criança falou. Tipo assim, o pai sente, né, o pai e a mãe sentem aquele constrangimento, puxa, meu filho está aprendendo isso, então eu vou fazer, eu vou dar o exemplo dela. Se sente comovido a mudar de tudo que todos os adultos, todo mundo sabe quão mal faz o cigarro para a Sim. vida. Então, o dizer é aquela chavinha que vira só pelo fato do jovem, da criança, né, do pré-adolescente, dar aquele toque, oh, pai, para de fumar, isso faz mal para você, eu te amo, eu não quero. Então, né, sempre muitos, quando eu estou ministrando aula, meu pai fuma, o que, que eu faço? Daí a gente, né, dá aquela dica, ó, fale com amor para ele, dos malefícios disso. E, por incrível que pareça, a simples fala daquela criança, às vezes é a chave, é a gota d'água que precisa para a decisão daquele adulto saber que aquilo faz realmente mal para a vida dele, aquilo lá é o diferencial para ele tomar a decisão. Não, eu vou fazer, eu vou parar, não vou mais fazer isso, porque eu quero dar um exemplo para o meu filho e eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter saúde melhor. Então, realmente não foi nenhuma nem duas testemunhas que a gente tem disso. Testemunhos de pais e mães que a criança, às vezes, né, está uma situação de risco social um pouquinho maior e por vezes, mudaram a forma de agir, né, em casa, de mães virem, por vezes, chorando, agradecer para o policial por ter ministrado para ela, ter mudado a criança, ter mudado o jeito daquela criança se portar em casa. Que legal. É um impulso que estava faltando, né? Exatamente, é uma ajuda. Aquele negócio, faz milagre? Não, mas é um auxílio a mais. Claro, com certeza. A gente percebe também, analisando o ProERD, que o Paraná acabou se tornando um destaque, né, nas ações envolvidas no ProERD. Duas questões, né? Quais seriam as principais ações em destaque e se há algum município no Paraná também que tem uma referência diferenciada? Olha, nós temos, a gente não consegue, né, infelizmente, atender 100% dos Sim. municípios, né? Mas existem alguns que a gente tem um pouquinho mais de efetivo, né? Que consegue daí ter um desencadeamento, né, melhor. Então, tem vários municípios do interior, Maringá, tem grandes formaturas, Ponta Grossa, região ali, Irati, é, é, Telemaco Borba, tem vários municípios assim que por a gente conseguir dispor de uma quantidade de policiais, dão um apoio grande lá e consegue ter um desenvolvimento legal. O Paraná, como você comentou, realmente ele se tornou de certa forma referência, né? A gente tem essa forma de agir, né? De tentar fazer da melhor forma e graças a Deus a gente teve um referencial que foi diferencial aqui e atende a todo o Brasil no seguinte sentido. Tem um policial da reserva, né, que fez uma adaptação da apostila do ProERD. Ele tinha uma filha dele, na verdade, que era autista. E ele pensou, poxa, o que a gente pode fazer para essa criança autista conseguir compreender melhor os conceitos, tal? Porque a apostila, às vezes, né, por ter muita parte escrita, pode ter um pouquinho mais de dificuldade para a criança com autismo. E ele fez essa adaptação. Aí, essa adaptação ele mandou, né, foi mandada para um centro de treinamento, né, que tem 8 apenas no Brasil, que são os que têm contato com o Dare América. Né? Aí passaram pelaquela avaliação, ok, daí mandaram para o Dare América, o Dare América disse, ó, ok, pode utilizar essa adaptação. E voltou e foi autorizado. Aí foi feita uma apostila diferenciada com algumas adaptações para crianças autistas, para Que elas legal. poderem compreender melhor as lições do ProERD. Esse é o Capitão Mota. Exatamente. O Capitão Ah, Mota que fez essa adaptação, ele é mesmo. fazer uma referência, um agradecimento ao Capitão Mota, que sempre nos recebeu muito bem, tanto na advocacia como na Inloco. E olha que diferencial bacana, né? Que acaba Exatamente. trazendo. Exatamente. E agora a gente está tentando, né, até me inspirando nele, né? Nós estamos fazendo, foi até o artigo que eu fiz no meu artigo, né, do curso de Comando de Estado-Maior, que é a adaptação da apostila do ProERD para crianças surdas. Olha Né? que legal. Há 12 anos eu ministro aula no Colégio Alcino Fanaia e lá são crianças surdas. Eu passava às vezes correndo lá, olhava, puxa vida, por que as crianças surdas não podem ter? Aí eu fui, me interessei, daí fizemos um curso básico de Libras, tal, falamos com a direção, eles aceitaram, e há 12 anos eu ministro aula para as crianças surdas no Colégio Alcino Fanaia. Né? O ProERD ele é muito dinâmico, né? Muita parte de fala, né? Lucanação, tal, muita coisa de grito e tal. Daí, como é que é fazer isso com as crianças? Eles conseguem fazer essa interação, com o auxílio do intérprete e tal, mas eu notei que muitas coisas eles têm um pouquinho mais de dificuldade com a parte escrita, né? Do português escrito. Daí
a gente fez essa proposta, né? E agora nós estamos em atuação para montagem, para essa adaptação da apostila do ProErd para crianças surdas, para eles poderem ter uma compreensão mais fácil, né? Tem muita parte de símbolos, de libras, né? Para eles poderem compreender mais fácil, né? Para poder ser mais fácil essa compreensão, né? da apostila para eles, né? Não tanto no português, mas muita parte de libras, né? De interpretação. Então, a gente está fazendo essa adaptação, se Deus quiser, vamos conseguir seguir essa mesma sequência e também aplicar, né? Para as crianças que têm essa deficiência. Olha que diferencial bacana, a sensibilidade de poder detectar as principais implementações que se fazem necessárias diante do público que vocês estão atingindo, mas também das modificações que acabam acontecendo em toda a sociedade. Sim. Né? E nós sabemos que agora, no mês de junho, passado já, vocês fizeram assim muitas ações, aproveitando esse contexto do Junho Paraná Sem Drogas, e aqui o referencial total ao CONESD, e que nós já vamos tratar na parte número 3. Mas quão importante é essa participação, né, Tenente? Perfeito. Tenente Coronel, nosso querido Costa. Perfeito. E fala um pouquinho só, foram intensificadas ainda mais ações em junho? Na verdade, nós já temos, né, a sequência das ações, então agora em junho estava tendo muitas formaturas, né? Então a gente foi em formaturas, inclusive agora, essa semana eu vou viajar para Francisco Beltrão, na semana que vem para Marechal Cândido Rondon, na semana passada a gente foi em União da Vitória, né? Então a gente tem as formaturas, né? Então o pessoal dá, às vezes pela quantidade de instrutores, daí são escolas pequenas, mas daí o município consegue juntar várias, às vezes, escolas e tal, e dá uma formatura grande, 500, 600, 700, 1000. Como eu falei de Maringá, que pega toda a região lá, dá 2.000 alunos formados, tem que fazer em 2 dias, que não cabe todo mundo no ginásio. Né? Alguns dias atrás eu fui numa formatura em Ponta Grossa, tinha 1.200 crianças, então, na somatória, né, os instrutores vão fazendo a formação, daí junta tudo e faz uma formatura única, daí dá um volume bem grande, bem significativo. Né? Que legal. E junto com o CONESD, né, o CONESD esse ano eles fizeram um direcionamento para jogos eletrônicos. Né? Então, foi feita uma cartilha tal, com jogos eletrônicos, né? Como diz, o vício não somente das drogas, da bebida, mas o vício também. Tem pessoas que, infelizmente, né, pendem para essa situação das drogas. Das drogas não, dos jogos, né? Dos jogos eletrônicos. E vicia também, dá muitos transtornos. Né? E o CONESD também teve a sensibilidade, e a gente já estava programando, começou ano passado, mas conseguiu se terminar agora. Aí foi feita uma cartilha para nós entregarmos para as escolas estaduais, no programa PEC, né, falando sobre drogas, falando sobre os malefícios, falando uma conversa bem jovem, né, tentando atingir, né, a consciência desses jovens, daí já, né, no estágio para frente, já passou da idade do ProErd, já estão no 7º, 8º, 9º, primeiro ano e tal. Então a gente foi feito, né, o CONESD conseguiu essa impressão, nós vamos fazer a distribuição, são 50.000 dessas cartilhas que vão ser distribuídas pelos policiais nas salas, pelo pessoal. E a gente teve essa oportunidade, né, de conseguir fazer mais essa forma de tentar impedir, né, que as crianças entrem em contato com os jovens, né, no caso aqui os adolescentes, entrem em contato com as drogas. Legal, bacana. Então, a parte número 3 aqui do nosso podcast Talk in Loco com o Tenente Coronel Costa vai trazer para nós um pouquinho mais aprofundado sobre essas ações Junho Paraná Sem Drogas. Então não deixe de acompanhar a parte número 3 que nós vamos disponibilizar para vocês a partir de amanhã.